Olá, estudantes, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas de como você pode estudar nessa quarentena. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A primeira dica é você se atentar ao seu ambiente. Se você tiver uma mesinha no seu quarto ou em algum lugar silencioso, priorize estudar nesses locais, porque estudar em locais com muita gente, estudar em locais muito públicos, da sua casa, como por exemplo a sala ou a cozinha, pode não ser uma boa ideia, porque são lugares que sempre tem muita movimentação, então você vai se desconcentrar muito rápido. Então priorize lugares mais calmos. Se você tiver uma mesinha no seu quarto, você pode aproveitar e estudar nessa mesinha no seu quarto. Então priorize esses lugares calmos. Outra coisa também é você se afastar dos eletrônicos, então deixe de lado o seu celular, o computador, a televisão, enfim, tudo aquilo que possa te desconcentrar. O local, o ambiente é essencial. Se você já é disperso demais e se você já está no ambiente que vai te fazer ficar desatento, já vai para um ambiente calmo. A segunda dica é fazer um cronograma. Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre como você pode montar e fazer o seu próprio cronograma de estudos. Eu vou deixar aqui em cima os cards para vocês. Ter um cronograma de estudos é essencial. É nele que você vai decidir os seus horários, a sua rotina no geral. Você vai definir os horários que você vai estudar, Você vai separar os períodos do dia para você realizar suas sessões de estudo. Outra dica é você montar uma rotina. Muitas pessoas, quando vê essa quarentena, têm dificuldade de estudar em casa, dificuldade com as aulas online, por quê? Muitas vezes são pessoas que não têm muita rotina. Então, defina a sua rotina e é por isso que é importante você ter o seu cronograma. Então, conheça a sua rotina. É importante que você tenha uma rotina muito bem definida para você se organizar. Porque senão, ao contrário, o seu dia, você vai ver que passou rápido e você não fez nada. Você não foi produtivo. Então, comece estudando todos os dias, nem que seja 30 minutos. Você pode começar com 30 minutos e vai aumentando para 45, vai aumentando para 1 hora. Só que você tem que fazer isso todos os dias, Ou faz de segunda a sexta. Então, você tem que criar esse hábito de estudos, porque senão, ao contrário, vai ser muito difícil de você ser produtivo durante a quarentena ou de você conseguir aprender alguma coisa também, e bem nas provas, Enfim. Outra dica é você se preparar para a aula online. Acorde de manhã, acorde 1 hora antes da aula e já vai se organizando para você tomar um café, Tomar o seu café da manhã com calma, já vai fazendo algumas coisinhas de manhã. Antes da aula, deixa uns 15 minutinhos, já vai na sua mesinha ou no lugar que você vai assistir a sua aula e já organiza a sua mesa, já põe os seus materiais, aquele preparo, prévio para quando começar a aula. 15 minutos antes, 10 minutos antes, você pode vir sentar na sua mesinha e ir organizando as coisas que você precisa para a aula. Então, separe seus cadernos, separe as folhas, que são muitas folhas às vezes. Então, separe seu caderno, seus materiais, separe as suas folhas, Enfim, tudo que você precisa para a sua aula. Outra dica é você sempre procurar assistir videoaulas, na internet, no YouTube. Tem blogs também de uma determinada matéria. Tem também os blogs, dessas plataformas, principalmente quem é vestibulando. Outra coisa é você prestar muita atenção na aula. Tente ficar focado na aula e tente também anotar o que o professor fala. A maioria das coisas que o professor fala sempre vai ter alguma coisinha que vai cair na prova. Às vezes o professor vai cobrar até mesmo que ele fala na aula, ao invés do que está nos materiais, no livro didático. Tenta sempre anotar o que o professor fala, mas sumarize, anota sumarizando. E eu falei inclusive isso no meu vídeo, eu vou deixar nos cards aqui para depois vocês conferirem. Eu chamo do método do preenchimento. É você meio que fazer o preenchimento, Você tá com o seu caderno na aula, você vai meio que preencher as suas anotações que você já tem com aquilo que o professor fala. Não é uma transcrição do que o professor está falando. É você sumarizar
aquela informação. Então isso vai ser muito eficiente. E também por que você tem que prestar atenção? Eu já vi muita gente que durante, essas aulas online, a aula fica gravada, Alguns colégios eles deixam as aulas gravadas. E você tem que prestar atenção na aula para você evitar ter que assistir de novo. Nesse mundo, de aula remota, de aula online, eu já vi muita gente que sabe, estava na aula, mas precisou assistir a aula de novo, ficar repetindo. É importante que você preste atenção na aula justamente para evitar ter que reassistir a aula, que vai te demorar muito tempo, vai demandar mais tempo. Então, é por isso que é importante que você já preste atenção na aula, para você já ficar meio que livre de ter que reassistir a aula depois. Anote para você ficar mais focado. Anote que o professor vai falando, você vai ver que o seu rendimento vai ir lá em cima, vai melhorar bastante. Outra dica é você descobrir qual período do dia você é mais produtivo. Sempre vai ter o horário da escola, da faculdade, que vai ter a sua aula lá online, mas você tem que descobrir o período que você é produtivo. Sempre você vai ter que estudar depois, para fazer as tarefas, para fazer os trabalhos, fazer as leituras, que eles pedem para estudar para a prova. Então, quando você for fazer essas coisas, você tem que descobrir um período do dia que você é mais produtivo. Algumas pessoas são mais produtivas de manhã, outras são mais produtivas à noite. Então, é bom que você defina esse período do dia que você é mais produtivo, que você consegue fazer mais coisas. Outra dica é você definir prioridades. Existe um método de organização que chama Matriz do Tempo, que é um método muito legal de organização. É basicamente você fazer um quadrado, dividir esse quadrado em 4 partes, aí você vai colocar urgente, não urgente, importante, enfim, você vai dividir esse quadro em 4 partes e aí você vai colocar as coisas que são prioridades, as coisas que não são tão prioridades assim. E esse método eu acho muito legal porque a gente vê aquele tanto de coisa para fazer, aquelas tantas tarefas, mas o que a gente tem que fazer primeiro, que a gente tem que priorizar, é aquela tarefa que primeiro tem que entregar mais cedo. Então, prioriza essas tarefas. Tarefas longas também, prioriza essas tarefas que vai demandar tempo. E outra coisa que você deve priorizar também são tarefas difíceis. Então, tudo que você vê que ou é uma tarefa longa, ou é uma tarefa difícil, ou é uma tarefa que você vê que vai demandar tempo, é bom que você coloque lá de urgente, de muito importante, para você fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se inscreva no canal para nunca perder nada do que vem por aqui.